É comum acreditar que o amor é um privilégio da juventude, como se os sentimentos fervorosos e o desejo de estar perto de alguém querido diminuíssem com a maturidade, deixando apenas lembranças e uma sensação de solidão. No entanto, isso não passa de um mito. Na realidade, os sentimentos não têm idade. O coração é capaz de bater com a mesma força aos 60 anos, e até mais tarde. Simplesmente, com o passar do tempo, o amor muda de forma, tornando-se mais profundo, consciente e sincero. Homens na maturidade não buscam mais o brilho passageiro e paixões superficiais. Carregam consigo experiências de vida, conquistas na carreira, criação de filhos, perdas e triunfos. Agora, para eles, é importante não apenas encontrar uma companheira, mas compartilhar a vida com uma mulher com quem possam conversar, desfrutar do silêncio e celebrar cada dia. Alguém que não tente mudá-los, mas os aceite como são, compreenda e apoie. Alguém com quem queiram acordar todas as manhãs e passar todas. As noites em paz e aconchego. Mas o que realmente importa para um homem que ultrapassou a barreira dos 60 anos? Quais qualidades em uma mulher despertam nele sincero respeito, atração e o desejo de estar perto? Vamos tentar entender essa questão complexa, mas interessante. O que se esconde por trás das necessidades de um homem maduro? Fique conosco e você descobrirá o que é tão importante para eles. Em primeiro lugar, está o interesse genuíno e a arte de ouvir. Com o tempo, os homens começam a valorizar não tanto a comunicabilidade de uma mulher, mas sim seu dom de ser uma interlocutora atenta, não apenas proferir palavras, mas sentir que estão sendo realmente ouvidos com atenção. Na juventude, pode-se não notar quando se é interrompido no meio de uma frase, não se é ouvido até o fim, suas palavras são negligenciadas, mas um homem maduro percebe isso instantaneamente e tira as conclusões apropriadas. Ele compartilha seus pensamentos não por causa de um belo discurso, mas porque busca ser compreendido, ouvido, aceito como é. Ele se entrega a lembranças do passado, revela suas reflexões sobre a vida, constrói hipóteses sobre o futuro. É extremamente importante que, nesses momentos, a mulher esteja presente, deixando o telefone de lado, sem se distrair com coisas alheias. Ele sente isso no coração. Os homens precisam ver nos olhos da parceira um interesse vivo, uma pergunta leve, uma réplica esclarecedora, uma reação sincera às suas palavras. É nisso que se manifesta o verdadeiro respeito, na capacidade de estar presente não apenas fisicamente, mas também mentalmente, concentrando sua atenção no interlocutor. O homem busca não ser apenas uma decoração na vida da mulher, mas um componente significativo de seu mundo interior. Quando é ouvido com interesse, ele se revela como uma flor sob os raios do sol. Quando é ignorado, ele se recolhe como um caracol em sua concha, e nessa idade ele já não tem a menor vontade de lutar por atenção. Ele simplesmente vai para onde se sente necessário e valorizado. A arte de ouvir não é apenas a capacidade de perceber sons, mas também a habilidade de sentir o que se esconde por trás das palavras. Uma mulher que possui esse dom capta as nuances mais sutis das entonações, percebe mudanças momentâneas de humor e entende o significado de pausas significativas. Ela não interrompe o interlocutor, não o apressa e não desvia a conversa para outro lado, mas lhe oferece sua atenção total, como um calor suave, no qual o homem pode relaxar e encontrar equilíbrio emocional. Essa é uma habilidade rara: estar presente, guardar silêncio no momento certo e encontrar as palavras certas, e o mais importante, ouvir não apenas com os ouvidos, mas também com o coração. Para um homem que atingiu a maturidade, essa qualidade se torna mais importante do que qualquer atrativo externo. Ele olha para a mulher não com os olhos, mas com a alma, e se ela sabe como tratar suas palavras com atenção e carinho, ele sente ao seu lado não apenas uma companheira de vida, mas uma amiga fiel, em quem pode confiar sem limites. É sobre isso que se constrói o alicerce de um relacionamento, no qual não são necessárias provas, mas apenas sinceridade.
A segunda qualidade importante é a compreensão e o apoio emocional. Com o passar dos anos, uma pessoa enfrenta inúmeros desafios, vivencia perdas, decepções e mudanças que deixam uma marca indelével em seu coração. Um homem maduro não busca mais paixões e reviravoltas, mas sim a tranquilidade, na qual seu mundo interior possa descansar e se recuperar. Uma mulher capaz de criar essa atmosfera de paz se torna inestimável para ele. É importante para ele saber que existe alguém ao seu lado que o entende, não o julga, não o ensina e não o indica o caminho, mas simplesmente o aceita como ele é. Compreensão não é apenas concordância com tudo o que ele diz, mas uma profunda empatia, a capacidade de olhar para a situação com os olhos dele e sentir suas experiências, mesmo que ele não diga uma palavra. Um homem, depois dos 60 anos, frequentemente prefere silenciar sobre seus problemas e guardar muitas coisas para si. E uma mulher que sente seu estado não exige explicações desnecessárias e não faz perguntas desnecessárias, mas simplesmente lhe dá uma sensação de paz e segurança. Não é uma demonstração de fraqueza, mas um sinal de maturidade e sabedoria, que cria um espaço para a harmonia interior. Um homem na maturidade não busca instruções, mas participação compassiva. Basta um olhar, cheio de compreensão, para sentir apoio e perceber que ao lado não há um juiz severo, mas um aliado fiel. Na juventude, ele pode ter se acostumado a lidar com todas as dificuldades sozinho, mas agora ele valoriza especialmente a presença de uma pessoa que está ao lado, simplesmente, sem quaisquer condições, pressão ou expectativas exageradas. O apoio de uma mulher madura se manifesta de forma silenciosa e discreta, em sua voz suave, em um olhar cheio de calor e cuidado, na ausência de exigências quando ele se sente cansado, em uma xícara de chá aromático oferecida, em um toque suave e palavras de encorajamento. Nesses momentos, o homem sente que pode relaxar, deixar sua armadura cair e ser ele mesmo. Ele não precisa constantemente demonstrar sua força, ele pode se permitir ser vivo e real. Tal mulher se torna para ele não apenas uma companheira de vida, mas um verdadeiro lar, um lugar para onde ele quer voltar, onde ele é sempre esperado, não por um senso de dever, mas por amor sincero, onde ele é compreendido sem palavras desnecessárias, e isso se torna o apoio mais valioso na vida. Ele não procura uma jovem, mas aquela que é capaz de amá-lo mais profundamente e sabiamente do que antes. A terceira qualidade importante é o respeito por sua personalidade, experiência de vida e convicções. Com a idade, a necessidade de um homem por reconhecimento universal diminui. O respeito de um ente querido é muito mais importante para ele. Este respeito deve ser sincero, sem falsidade e exibicionismo, mas uma manifestação natural de gratidão. Um homem maduro não busca mais discussões, provar que está certo ou defender sua posição. Ele passou por todas essas etapas. Agora, ele procura uma mulher que o aceite como ele é, com todas as suas peculiaridades, hábitos e visões da vida. O respeito se manifesta nos detalhes, em como a mulher fala sobre ele em sua presença e pelas costas, em como ela pronuncia seu nome, nas palavras que ela escolhe quando compartilha seus pensamentos com as amigas. Nessas palavras pode haver orgulho ou irritação, admiração ou zombaria, e o homem sente isso. Ele sente quando é admirado e sente quando é percebido como um fardo ou um inconveniente comum. Para um homem na maturidade, é extremamente importante que uma mulher não tente mudá-lo. Ele já formou sua visão de mundo, desenvolveu certos interesses, rituais e hábitos, seja o amor pela leitura matinal, a paixão pela jardinagem, pesca ou música. Ele não quer que esses hobbies sejam ridicularizados ou criticados. Para um homem, uma companheira que é capaz de respeitar seus interesses, mesmo que sejam estranhos a ela, torna-se inestimável. Respeito neste contexto implica a capacidade de ouvir e aceitar o ponto de vista de outra pessoa, mesmo que você tenha suas próprias convicções.
É a arte de conduzir um diálogo sem alfinetadas, sarcasmo e pressão, expressando sua posição com calma e compreensão. Eu vejo isso de forma diferente, mas eu te entendo. Nos anos de maturidade, um homem não busca a adoração cega, mas uma parceria igualitária, onde seu mundo interior não é destruído. É na companhia de uma mulher que demonstra respeito que um homem sente não apenas a aproximação da velhice, mas o crescimento da sabedoria, força e importância. Ele percebe que é valorizado não por sua juventude, conquistas ou aparência, mas por sua personalidade. Essa percepção lhe dá energia, confiança e o desejo de continuar sua jornada de vida não sozinho, mas ao lado de alguém que respeita seu passado e presente. Não menos importante é o cuidado, demonstrado em ações concretas e não apenas em palavras. Com o tempo, até os homens mais fortes se cansam do papel constante de apoio para os outros. Eles precisam da presença de alguém que demonstre cuidado, não por um senso de dever ou pena, mas por amor. O cuidado na idade após os 60 anos se torna não apenas um complemento agradável, mas uma necessidade vital. Não se trata de gestos altos ou atos ostensivos, mas de uma participação sutil, quase imperceptível, manifestada em detalhes simples. Uma xícara de chá quente em uma noite fria, um lenço carinhosamente jogado sobre os ombros, um lembrete. Você parece cansado, vamos descansar hoje. Um homem nem sempre expressará suas preocupações em palavras, mas ele sente fortemente a manifestação de cuidado. Uma mulher que não faz exigências, não repreende, mas simplesmente está lá. Torna-se para ele uma fonte de calor e apoio. O cuidado é uma arte sutil de ser necessário, sem violar o espaço pessoal, mas estando delicadamente presente na vida de outra pessoa. É uma compreensão sensível do momento em que o silêncio é preferível às palavras e, inversamente, quando o apoio com palavras se torna especialmente valioso. O cuidado é a capacidade de não exercer pressão, mas permanecer um apoio em tempos difíceis. A demonstração de cuidado pode ser expressa em ações simples, mas significativas. Lembrá-lo de tomar seus remédios, assumir a organização de uma visita ao médico, preparar sua comida favorita. Para um homem, esses sinais de atenção não são meros detalhes cotidianos, mas sinais claros de amor e reconhecimento de sua importância. O cuidado se torna uma voz que diz suavemente: estou aqui, ao seu lado, e você não está sozinho. O que é especialmente importante na idade madura, quando a saúde já não é tão forte e a sensação de solidão pode surgir de repente. No entanto, o verdadeiro cuidado está longe do controle e das acusações. Não é uma pergunta que soa como uma acusação. Por que você não fez isso de novo? Mas uma suave disposição para oferecer ajuda. Como posso te ajudar? Não é uma restrição à liberdade, mas um apoio incondicional. Um homem que sente esse cuidado se revela, se torna mais suave, caloroso e generoso em suas manifestações. Ele se esforça para estar perto de alguém que possa tornar sua vida um pouco mais fácil, simplesmente porque ela se importa com suas necessidades. Esse cuidado não pode ser substituído por presentes caros ou palavras bonitas, pois seu valor não está em manifestações externas, mas em sentimentos profundos. Quando um homem sente ao lado não apenas uma mulher, mas aquela que o escolheu com o coração, o cuidado adquire uma força especial, especialmente quando combinado com leveza interior e um humor alegre. Neste momento, o que os homens maduros mais valorizam vem à tona: o estado de espírito da mulher, sua capacidade de irradiar luz e calor. Em quinto lugar, homens maduros valorizam em mulheres uma visão positiva do mundo e desenvoltura na comunicação. Com o passar dos anos, os homens se esforçam cada vez mais para evitar situações de conflito, insatisfação e atmosferas opressivas. O cansaço de discussões, acertos de contas e viver cercado de acusações e reivindicações os leva à busca por luz, calor espiritual e uma mulher ao lado de quem possam ser eles mesmos e encontrar paz.
Qualidades como alegria, otimismo, bondade e leveza interior se tornam incrivelmente atraentes para um homem maduro. É importante notar que não estamos falando de um sorriso forçado ou alegria fingida. Um homem valoriza uma mulher em quem existe sinceramente amor pela vida, a capacidade de ver a beleza nos detalhes e se alegrar com as coisas simples. Existem mulheres que, com o passar dos anos, se tornam cada vez mais irritadiças e insatisfeitas, como se estivessem constantemente em modo de censura. No entanto, há também aquelas que, apesar das dificuldades da vida, mantêm em si uma primavera interior, leve, quente e sincera. Com essa mulher, você quer passar tempo, passear, rir, assistir filmes, discutir notícias, apenas desfrutar de uma xícara de chá e uma conversa descontraída. Ela não é propensa a acusações e críticas, não drena a energia de um homem, mas, ao contrário, o inspira para a vida, o encoraja a compartilhar seus pensamentos e sentimentos e simplesmente a permanecer por perto. Os homens observam que, em união com uma determinada mulher, cada dia se transforma de um fardo em uma fonte de felicidade. Seu otimismo cria um espaço ao redor para onde você quer voltar sempre. Ela acende uma luz, dissipando a escuridão, e um homem maduro valoriza especialmente essa qualidade, pois está bem ciente da predominância das trevas no mundo. Em sua companhia, ele se sente rejuvenescido, seu riso contagiante, olhar gentil e capacidade de não transformar cada pequena coisa em uma tragédia, se tornam para ele uma fonte inesgotável de energia. Ela não ignora as dificuldades, mas também não permite que elas a consumam completamente. Sua presença é como ar fresco, leve, vivo e livre. É para essas mulheres que o coração se volta, porque ao lado delas reina uma atmosfera de calma, alegria e leveza, e seu calor espiritual aquece melhor do que qualquer palavra. No entanto, mesmo o humor mais brilhante e positivo não é capaz de manter um relacionamento se não houver um verdadeiro sentimento de união entre os parceiros. Portanto, outro aspecto importante que os homens valorizam especialmente após os 60 anos é o que realmente os une e os aproxima de sua escolhida. Estamos falando de interesses comuns e proximidade intelectual. Quando a paixão e os hormônios deixam de desempenhar um papel dominante, a necessidade interna de estar perto de uma pessoa com quem é interessante trilhar a vida vem à tona. Um homem maduro se esforça para que sua parceira não seja apenas uma companheira na vida cotidiana, mas uma pessoa com ideias semelhantes, com quem ele está na mesma sintonia. A união deles pode ser baseada em qualquer coisa: amor pela leitura, caminhadas, cinema, jardinagem, culinária, música ou apenas em conversas silenciosas à noite. O principal é que haja algo em comum que torne o nós vivo e duradouro. Interesses comuns não são uma obrigação enfadonha, mas a alegria de viver juntos, momentos em que as palavras são desnecessárias, quando um olhar é suficiente, quando as conversas fluem naturalmente e o silêncio se torna aconchegante. É a discussão sobre a obra de um escritor favorito, a exibição conjunta de um filme antigo, a leitura de notícias e a troca de opiniões sobre questões atuais. Tudo isso cria aquela sensação única. Estamos juntos e não apenas existimos um ao lado do outro, mas compartilhamos uma vida para dois. Na vida de um homem maduro, chega um momento em que ele começa a valorizar especialmente uma mulher capaz não só de embelezar a noite, mas também de ser uma interlocutora interessante. A harmonia intelectual torna-se uma base sólida para uma profunda ligação emocional. É importante entender que não se trata de conhecimento acadêmico ou debates filosóficos, mas da capacidade de ouvir atentamente, analisar, raciocinar e discutir vários temas sem hostilidade e acusações mútuas. Mesmo atividades simples, como cuidar do jardim juntos, experimentos culinários ou um passeio tranquilo pelo parque, podem se tornar uma fonte de alegria sincera se forem permeadas por um senso de comunidade e unidade.
E, ao contrário, quando cada parceiro vive em seu próprio mundo e o diálogo entre eles desaparece gradualmente, o relacionamento perde constantemente sua vitalidade. É por isso que um homem maduro procura encontrar uma mulher com quem possa compartilhar o espaço emocional e espiritual, com quem ele queira fazer planos para o fim de semana e sonhar com o futuro, mesmo que esses sonhos pareçam modestos. Afinal, estar junto não é apenas compartilhar as preocupações cotidianas, mas também compartilhar um interesse comum pela vida em todas as suas manifestações. Interesses e hobbies comuns preenchem o relacionamento com um significado profundo, criam um terreno fértil para o crescimento pessoal, fortalecem a intimidade e proporcionam novas memórias inesquecíveis. Para um homem, torna-se vital perceber: com ela eu me interesso, com ela não me sinto sozinho. E então, até o dia mais comum adquire um valor e significado especiais. Mesmo com interesses comuns e uma profunda conexão emocional, os relacionamentos entre parceiros inevitavelmente enfrentarão dificuldades se não houver um diálogo aberto e honesto. É por isso que outra necessidade importante de um homem que ultrapassou a marca dos 60 anos é a necessidade de clareza e sinceridade na expressão das emoções. O sétimo aspecto importante é a capacidade de discutir calmamente seus sentimentos e desejos. Com a idade, o homem está cada vez menos inclinado a adivinhar dicas, prever o humor, e não quer se tornar refém da ambiguidade, evitando ofensas silenciosas e reprovações ocultas. Para ele, é especialmente valioso ter uma mulher por perto que seja capaz de expressar seus pensamentos diretamente, mas com tato, bondade e sem acusações. A comunicação sincera, a troca calma de opiniões e a capacidade de expressar tanto a alegria quanto a ansiedade tornam-se para ele uma fonte de confiança e tranquilidade. Quando uma mulher diz abertamente, "Isso me preocupa", ou "Eu me sinto sozinha", isso não assusta um homem maduro. Pelo contrário, ele sente que pode confiar nela. Afinal, o silêncio, as emoções reprimidas e a agressão passiva podem destruir até as alianças mais fortes, enquanto palavras simples e honestas têm um poder curativo. Os homens valorizam acima de tudo em uma mulher a capacidade de discutir aberta e calmamente qualquer assunto, sejam problemas complexos ou preocupações urgentes. Para um homem, é importante que sua escolhida saiba compartilhar suas experiências, sem recorrer a gritos e acusações mútuas. Ele precisa sentir que ao lado dele está uma pessoa madura, capaz de um diálogo construtivo, e não uma garota ressentida, propensa a punições silenciosas e ao acúmulo de ofensas. A capacidade de expressar abertamente seus sentimentos e emoções é um sinal de maturidade, um alto nível de confiança e respeito pelo parceiro. Se uma mulher não gosta de algo no relacionamento, ela deve dizer com calma e diretamente sobre isso. Se ela tem novos desejos ou ideias, ela não deve hesitar em oferecê-los. E, claro, ela deve compartilhar sua alegria e emoções positivas. Os homens têm um grande prazer em perceber que suas ações trazem alegria à mulher amada e a fazem feliz. Não menos importante para eles é saber o que exatamente aflige a mulher, o que causa seu descontentamento. Um homem maduro, por sua vez, não busca conflitos, mas também não evita uma conversa honesta e franca. Ele entende que é através do diálogo que nasce a compreensão mútua, e a compreensão mútua, por sua vez, fortalece a proximidade entre os parceiros. Uma mulher que sabe falar com amor e respeito, mesmo sobre as coisas mais difíceis, torna-se um verdadeiro tesouro para um homem. Com essa mulher, não é preciso adivinhar seus pensamentos e sentimentos, não é preciso ter medo de dizer algo supérfluo, não é preciso conter suas emoções. Ao lado dela, um homem pode ser ele mesmo, o que é o presente mais valioso em um relacionamento maduro. E, no entanto, até mesmo as conversas mais profundas e uma profunda conexão emocional podem desmoronar como um castelo de cartas se um dos parceiros de repente se inflamar com o desejo de refazer o outro à sua maneira.
Isso é especialmente sentido por um homem maduro, que tem anos de formação e autodeterminação por trás de si. É por isso que a próxima pedra angular de um relacionamento feliz para ele é a aceitação. O 8º segredo da harmonia é a aceitação. Um homem maduro, que já passou dos 60 anos, não tem mais a ambição de voltar a ser um aluno que precisa ser reeducado e jamais abrirá mão de seus hábitos e opiniões consolidados para corresponder às expectativas de alguém. Ele não pretende justificar as ideias alheias sobre como ele deveria ser. Pelo contrário, ele anseia estar ao lado de uma mulher que o aceite com todas as suas qualidades e defeitos, sem críticas, pressão ou tentativas insistentes de mudá-lo. Essa aceitação começa com pequenas coisas, como a forma como ela reage aos seus vícios, aos seus hobbies, ao seu estilo de vida. Ele pode ter prazer em ler o jornal calmamente, enquanto toma sua xícara de café da manhã, cuidar meticulosamente de seu amado jardim ou ouvir o mesmo disco de música todas as noites. E se uma mulher lida com isso com compreensão e respeito, ele se sente calmo e confiante em sua companhia. Mas se ela começar a zombar, mostrar irritação, tentar refazê-lo ao seu gosto, ele inevitavelmente se distancia, como de uma planta venenosa. Um homem experiente possui uma intuição desenvolvida que lhe permite reconhecer infalivelmente as tentativas de manipular sua consciência. Ao contrário do maximalismo juvenil, ele não entra em discussões infrutíferas, não gasta energia com provas e persuasões. Em vez disso, ele constrói uma barreira emocional ao seu redor e, em seguida, possivelmente, se distancia fisicamente, protegendo o direito arduamente conquistado de ser ele mesmo e não permitindo que ninguém lhe imponha papéis estranhos e imagens convenientes. Uma mulher com o dom da aceitação cria uma atmosfera ao seu redor, onde um homem não precisa fingir ser perfeito, esconder suas vulnerabilidades ou se envergonhar de erros do passado. Ao lado de tal mulher, um homem pode ser genuíno, real, e é nessa aceitação que ele encontra o alívio e a paz de espírito tão esperados. Aceitação não significa concordância incondicional com tudo, mas significa respeito pelos limites da personalidade do parceiro, sua experiência de vida e sua maneira única de interagir com o mundo. Não é obrigatório compartilhar todos os hobbies, mas é necessário aceitá-los como parte integrante de sua individualidade. Aceitação é, essencialmente, um reconhecimento silencioso. Eu te vejo, eu te entendo, e eu escolho estar ao seu lado. Quando um homem sente essa aceitação, ele se revela de uma forma nova e inesperada, mostrando ternura, generosidade e cuidado. Ele se torna quem ele só pode ser ao lado de quem lhe dá o direito de permanecer ele mesmo. Juntamente com a aceitação, o cuidado e a comunicação sincera, surge outro sentimento fundamental, sem o qual é impossível construir um relacionamento forte e duradouro na idade adulta: o sentimento de confiança. É na confiança que se baseia a certeza de um homem de que seu relacionamento tem uma base sólida e um futuro promissor. No 9º lugar da lista dos aspectos mais importantes dos relacionamentos maduros estão a confiança e a sensação de solidez. Um homem que passou dos 60 anos não sente mais uma necessidade aguda de se autoafirmar aos olhos da sociedade. Em suas costas está uma estrada repleta de triunfos e derrotas, altos e quedas dolorosas. Agora, acima de tudo, ele tem certeza de que há uma pessoa leal por perto, alguém que não desaparecerá repentinamente, deixando um vazio. Ele não está mais disposto a oscilações e jogos emocionais. Sua alma anseia por estabilidade, aquele apoio interno que inspira confiança no amanhã. Confiança não são promessas vazias, nem juramentos apaixonados e palavras altissonantes. É, acima de tudo, consistência nas ações, sinceridade genuína nas ações e previsibilidade no comportamento. Isso se manifesta na capacidade de uma mulher de não deixar seu parceiro em momentos de fraqueza, de não repreendê-lo em tempos difíceis, de não se refugiar em um silêncio ressentido sem explicar os motivos. É saber que, apesar de tudo,
ela ficará por perto, sem ameaças, manipulações e chantagens emocionais. Um homem maduro tem um senso aguçado de falsidade e reconhece instantaneamente a insinceridade. Ele não quer mais adivinhar, fazer testes e viver com medo constante. Ele busca paz e confiança no relacionamento. E quando uma mulher lhe dá essa preciosa paz, ele floresce em resposta. Ele abre sua alma para ela, compartilha sentimentos secretos e não tem medo de mostrar seus lados vulneráveis. E isso, sem dúvida, é a forma mais elevada de intimidade. Estabilidade para ele não é rotina monótona, mas, acima de tudo, confiabilidade. É a certeza de que os planos não desmoronarão devido a explosões emocionais repentinas. É a capacidade de fazer planos para o futuro com calma, sabendo que as palavras não serão jogadas ao vento. É quando um relacionamento se torna um porto seguro e não uma tempestade furiosa. É essa mulher, com quem é calmo, honesto e previsível, que se torna uma fonte inesgotável de força para um homem. Afinal, a confiança é a base de tudo, e se ela estiver presente, um homem está pronto para investir seu tempo, sua alma e seu amor maduro e consciente nesse relacionamento sem reservas. Mesmo em um ambiente de confiança, carinho, profundo respeito e afeto sincero, um homem na maturidade não cessa a busca por confirmação de sua própria importância. Com o passar do tempo, quando muitos picos já foram conquistados e os papéis sociais perdem sua relevância anterior, a necessidade de se sentir necessário e importante torna-se especialmente aguda. Neste período da vida, a atitude da mulher em relação à sua jornada de vida torna-se crucial. O reconhecimento de sua importância, experiência acumulada e força interior torna-se o 10º elemento importante em um relacionamento. Um homem que ultrapassou os 60 anos não é apenas uma pessoa marcada pela idade, mas uma personalidade com uma rica história. Por trás dele, décadas de trabalho árduo, superação de dificuldades, tomada de decisões responsáveis e cuidado com os entes queridos. Mesmo que seu nome não tenha ressoado em todo o país, em sua biografia certamente haverá episódios dignos de respeito e admiração. Uma mulher capaz de discernir esse valor interno reconhece sua importância não apenas como marido ou companheiro de vida, mas também como uma personalidade única. Esse reconhecimento torna-se uma fonte de autoconfiança e equilíbrio espiritual. Ele se esforça para que sua opinião permaneça significativa, para que sua experiência de vida seja percebida não como um fardo inútil do passado, mas como um tesouro valioso. Quando uma mulher lhe pede conselhos, mostra sincero interesse em seu ponto de vista, expressa gratidão pelo apoio prestado, um sentimento nasce em seu coração. Eu sou necessário. Isso é especialmente importante no mundo moderno, onde os idosos muitas vezes se encontram à margem da vida, percebidos como tendo perdido sua importância. É vital para um homem sentir que sua contribuição para a família, para o relacionamento, para a vida de sua parceira é valorizada, que seus esforços não passam despercebidos, que suas decisões são tomadas com respeito e que sua jornada de vida, com todos os altos e baixos, inspira compreensão e apoio. Mesmo em momentos de silêncio, quando as perguntas permanecem não ditas, um homem sente inequivocamente onde é respeitado e valorizado, e onde é dado como certo. Uma mulher cujas palavras de gratidão são preenchidas com significado sincero é capaz de abrir novos horizontes de energia e inspiração em um homem. Ela o incentiva a mostrar força, sabedoria e cuidado, dando uma sensação de sua própria importância. Quando um homem percebe que ao seu lado existe uma pessoa que valoriza não apenas suas ações, mas também a profundidade de seu mundo interior, ele permanece por perto por muito tempo, permanece com amor. O reconhecimento não é apenas admiração ou lisonja, é um profundo e sincero respeito por sua personalidade, gratidão pela jornada compartilhada e disposição para estar ao lado, não por pena ou medo da solidão, mas por um desejo consciente de compartilhar a vida com uma pessoa tão madura e forte.
O amor que floresce após os 60 anos adquire um valor e grandeza especiais, precisamente devido ao reconhecimento da própria vulnerabilidade. Nesta idade, o amor não se torna um eco do passado, mas uma luz brilhante do presente. Não requer idealidade externa, entusiasmo juvenil ou paixões tempestuosas. Sua base é honestidade, cuidado, respeito mútuo e maturidade espiritual. Na maturidade, os representantes do sexo forte deixam de perseguir ideais ilusórios de aparência. Seu olhar se volta para os verdadeiros tesouros da alma humana. Eles procuram aquela que tem um coração sensível, sabe ouvir, entender sem palavras, valorizar e apoiar. Para eles, a sinceridade na comunicação, a capacidade de aceitar o parceiro como ele é e simplesmente estar ao lado, compartilhando momentos de silêncio e alegria, são importantes. Essa mulher se torna não apenas mais uma paixão, mas uma necessidade premente, uma alma gêmea. Em relacionamentos como esse, não se irrompe com estrondo, mas entra-se com cuidado, com o coração aberto e a consciência do valor do momento. A verdadeira intimidade não precisa de declarações estrondosas, manifesta-se na respiração silenciosa, em gestos atenciosos, em atitudes respeitosas, em pequenos detalhes, como uma xícara de chá quente ou um toque suave. A essência dessa conexão é estar junto não por medo da solidão, mas por um desejo sincero de compartilhar a jornada da vida com alguém que é verdadeiramente querido e próximo em espírito.